Boa noite, amados irmãos. Vamos ministrar a palavra nesta noite para estarmos em reunião juntos. Enquanto preparava essa palavra, achei a necessidade de pedir para os irmãos apanhar as suas Bíblias. Conforme a gente for lendo os textos, quero que vocês tentem acompanhar comigo, para poder termos um entendimento melhor disso. Durante esses dias de pandemia, temos escutado algumas ministrações nessa reunião. E eu meditando nessas pregações, Deus tratou muito esse tema que nós vamos estar falando hoje. O tema é: quem ficará de fora? Ultimamente temos falado do quê? Da volta de Jesus, das dores, do princípio das dores a gente tratou aqui, que é o tempo de justiça de Deus. Depois o Serginho teve ministrando para nós a volta de Jesus. Depois ele voltou a ministrar sobre o reino milenar, que será o momento que Jesus estará reinando aqui na terra. E quem vai estar reinando com Jesus e quem são as pessoas que não vai estar participando disso. Até então a igreja ela tem essa ministra muito quem vai estar lá. E Deus me incomodou um pouco em relação a isso, porque tem muitos que vão ficar de fora. E quem são esses que não vai participar do reino do céu? Se eu perguntar para cada irmãozinho aqui, todo mundo vai me garantir que vai estar lá. E quais são os atributos que a igreja deve mostrar para participar nesse dia? Não que ela, por mostrar, vai ter direito. Estaremos lá por direito por causa da misericórdia de Deus. Mas assim, a palavra nos ensina que tem um grupo de pessoas que não vai poder entrar no reino do céu. E essas pessoas vai estar especificamente no texto de Apocalipse 21, versículo 8, a partir do 8. Não, melhor, no 8. Apocalipse 21, 8, ele vai nos falar assim: Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então esse texto ele traz essa relação dessas pessoas que vai ficar de fora. A gente vai tentar tratar cada caso desse e entender onde a gente se enquadra nisso, ou se a gente não se enquadra nisso. E o objetivo dessa palavra é para a gente estar sempre buscando uma melhor postura de filho de Deus. Entender quem somos e o que precisa ser mudado em nós. Vamos viver essa transformação. Permitir que o Espírito Santo nos renove. Então vamos tratar passo a passo aqui dessa lista de pessoas que não vai estar no reino do céu. O primeiro item foi citado no texto, os covardes. O que é uma pessoa covarde? Aí tem versão que vai falar que são os tímidos. Tem versão que vai tratar como medrosos. Quer dizer, se eu tenho medo, eu não vou estar no... Por que o medroso não vai estar no reino do céu? Vamos tentar entender isso. Se você está com medo, você está falando que Deus não pode suprir a sua necessidade. Que esse problema que está te levando a ter medo
Deus é incapaz de mudar essa situação. Então, por isso, um medroso, ele não confia em Deus. Se você não confia em Deus, como é que você vai estar no reino do céu? Você não vai ter propriedade para estar ali. Porque quem vai estar no reino do céu são todos aqueles que crê. Crê em quê? Crê que Deus é soberano. Crê que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, o medroso, o covarde, aquele cara que você fala assim, vai fazer tal coisa, o Espírito Santo te manda, vai, fala da minha palavra para tal pessoa. Aí o covarde fala, eu não sei falar. Ah, vai que aquela pessoa me faz uma pergunta e eu não sei responder. Então, o covarde, ele se apresenta nessas situações. O tímido, às vezes tem uma pessoa que é muito ousada e você fala, poxa, mas eu vou chegar lá, aquela pessoa vai me humilhar. Então você não consegue se expressar direito, você é tímido. Então eu tô pegando assim versões diferentes da tradução bíblica. Na verdade, a minha versão aqui trata como os covardes, mas tem versão que vai tratar como tímidos, tem outra versão que vai tratar como medrosos. Então assim, eu quis abordar bem esse assunto porque muitas vezes nós nos enquadramos nessa situação. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas isso é lá pro Toninho Venuto, isso é lá pro Serginho, isso é lá pra fulano, é pro Carlos Augusto. Não, é pra você. Você foi chamado para ser membro do reino do céu. Você foi escolhido por Jesus. Em João vai nos falar que Jesus falando no Evangelho de João, todo aquele que o Pai deu a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então você foi dado para Jesus através de Deus. Deus te escolheu e falou assim, Jesus, eu estou pegando essa vida e estou colocando em sua mão, porque essa vida pode fazer parte do reino do céu. Então, amados, assuma a sua posição de filho. Você é alguém especial, escolhido por Deus. Não deixe a timidez, o medo, a covardia impedir você de entrar no reino do céu. Crê no Senhor Jesus. O próximo tópico aqui é o traidores. Em que situação eu posso ser um traidor? A gente vê muito exemplo de Pedro no Evangelho. Ele falou que nunca negaria Jesus. Mas na hora que chegou a hora de Jesus ir para a cruz, os soldados questionou ele. Melhor, uma mulher que estava ali no pátio do Sinédrio. Esse é um deles. E Pedro falou assim, não, eu não sou. Porque ele foi um traidor. Ele traiu Jesus porque ele ficou com medo da morte. Então cuidado, irmãos, às vezes a gente, por causa desse vírus que está aí no mundo e muitas outras situações, nos leva a trair Jesus. Quando você dá prioridade para um remédio, para a ajuda de uma pessoa e não crê que Deus é suficientemente capaz de cuidar de você, você está traindo a Deus. Eu estou abordando assim com muito detalhes para a gente ver como a gente está sujeito a essa lista dos que vão ficar de fora. Às vezes somos covardes, às vezes somos traidores. Quem mais vai ficar de fora? O próximo item vai falar que são pecados nojentos. Há coisa que a nossa carne ela quer fazer. E a palavra de Deus trata isso como uma coisa nojenta. Mas para agradar a nossa carne, muitas vezes nos submetemos a esses prazeres da carne que é nojento aos olhos do Senhor. É pesado isso? É, mas nós somos assim. Por que nós somos assim? Porque nós somos... Davi vai nos falar no Salmo 51 que em raiz de iniquidade nós fomos gerados. Nós nascemos com a raiz do pecado. Por isso a nossa carne muitas vezes ela quer coisa que desagrada a Deus. Porque isso foi uma sutileza do diabo lá no momento que ele ofereceu aquele fruto para Eva no jardim. Ali no momento que você quis ser igual a Deus,
o Eva no caso, e nós também, o tempo todo nós queremos ser igual a Deus, queremos ser notado, queremos estar em evidência. Esse foi o sentimento que Eva teve. E naquele momento o pecado passou a habitar na carne do ser humano. E por isso muitas vezes nos pegamos desejosos de pecados nojentos. E essas pessoas não vão entrar no reino do céu. Percebe, irmão, quanto muita coisa às vezes faz parte do nosso dia a dia e a gente não dá a devida atenção a isso. O próximo item aqui é assassinos. Aí qualquer um de nós aqui vai falar, mas nunca matei ninguém. Mas ainda no evangelho de Mateus 5, eu não lembro o versículo exatamente, mas ele vai nos falar assim: se você chama um seu irmão de louco, você está cometendo assassinato, você está matando o seu irmão. Às vezes tirar o sarro de alguém, você já está assassinando alguém. Eu tô trazendo com detalhe para ver quanta gente faz parte dessa lista. Então cuidado com as brincadeiras, cuidado com o prazer de humilhar alguém. Quando você está humilhando alguém, aquela humilhação pode levar aquela pessoa à morte. Por que tanta gente no mundo hoje em dia se suicida? Porque alguém vai rebaixando, vai humilhando aquela pessoa, ela vai se sentindo tão desprezada que ela chega ao ponto de cometer suicídio. Ou seja, a pessoa que provocou isso é um assassino. O próximo tópico aqui é imorais. O que a gente pode pegar desse tópico aqui de ser imoral? Ser um escândalo para o próximo. Seja através da roupa, seja através das nossas palavras. Muitas vezes somos imorais. Então os imorais também não vai fazer parte do reino do céu, vai ficar de fora. Próximo item da lista é feiticeiros. Ah, mas não comete feitiçaria, não mexo com isso. Mas eu estou aqui tratando dos itens dessa lista. Eu não tenho muita propriedade para falar de feiticeiros. Eu vou passar adiante. O próximo item após os feiticeiros são os idólatras. Com certeza, irmão, nós somos idólatras. Eu sou e quem está me ouvindo também é. Quando eu sou idólatra, eu não adoro imagem, mas você adora o dinheiro. Você adora você mesmo. Certa vez eu escutei uma ministração do Maurício, lá de Belo Horizonte, Mauricinho, no encontro de paternidade. Ele falava quando você se dedica tanto ao seu porte físico, à sua aparência, você está se auto-idolatrando. Então percebe como nós somos idólatras. A gente perde muito tempo na frente de um espelho, querendo ser notado. A gente nos coloca muito em evidência. Isso é uma idolatria. Em Mateus 6 vai falar que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Quem de nós aqui não nos pega apoiando na carteira, na bolsa, o dinheiro que temos, na conta do banco? Isso é sutil, irmão, mas é uma idolatria. Estamos idolatrando o dinheiro. O próximo item aqui é a mentira. Os mentirosos também não vão herdar o reino do céu. Quem de nós pode falar que nunca mentiu? Eu menti e creio que uma hora ou outra me pego mentindo novamente. Tenho vigiado muito, tomo cuidado com isso, mas não posso garantir para você que eu não minto mais. Porque a mentir nada mais, nada menos é do que nos auto-justificar, criar uma situação que não é verdadeira para nos afirmar. Qual é o outro sentido da mentira? Normalmente mentimos para causar uma boa impressão. Esse é o subfúgio a sutileza da mentira.
E uma mentira passa a ser justificada quando a gente mente ela achando que é o melhor momento ali, é contar, torcer a verdade para aquela pessoa não se escandalizar em relação a mim. Então eu vou contar desse jeito para mim ficar bem perante a pessoa. Viu como é sutil a idolatria junto com a mentira? Mentimos para poder nos colocar bem para alguém. Ou seja, estamos nos autoprotegendo, estamos nos idolatrando. Então esta é a lista de Apocalipse 21:8. Covardes, traidores, pecados nojentos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Essas são as pessoas que não vai ficar de fora, não vai entrar no reino do céu. Eu separei um texto também para a gente estar entender nesse cenário da volta de Jesus e o próprio Jesus falando. Também está em Apocalipse 22, a partir do versículo 6. Vamos ler até o versículo 15. Apocalipse 22, do 6 ao 15. A palavra aqui vai nos falar desse jeito. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Versículo 7. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo. Feliz os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E aí andaram. Vou ler de novo o versículo 8. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e de ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continua a fazer o mal. E quem é imundo, que continua a ser imundo. Quem é bom, que continua a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continua a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas
pois assim terão direito de comer do fruto da árvore da vida, e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ação. Aqui nos últimos dois versículos, 14 e 15, vai nos falar assim, quem vai estar lá dentro e quem vai estar fora. O 14 fala assim: feliz as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Então a condição para estar dentro é lavar as vestes. Como é lavar as vestes? Nos arrependendo dos nossos pecados, crendo que Deus é Senhor, que Jesus já morreu a nossa morte. Quando você acredita que os seus pecados foram perdoados lá na cruz, através da vida de Cristo, então você está lavando as suas vestes. E quem tem essa crença em Cristo, e quando acreditamos, a gente passa a obedecê-lo e parar de praticar as coisas nojentas, imoralidades, a idolatria. Então é todo dia, irmãos. Não deixa de crer. Se você deixou de crer, você parou de limpar as suas vestes. Então corre o risco de ficar do lado de fora. Quando a gente ministrava sobre o dia do Senhor, a gente falava, melhor, os últimos dias, a gente falava muito na necessidade de crer. E as obras de quem crê é obedecer. Guarda a lei. Ah, mas Jesus já cumpriu a lei por mim. Mas o Espírito que habita em nós, somos selados com o Espírito Santo. Então, através da ação do Espírito Santo em nossa vida, podemos crer e obedecer às vontades de Deus, que são as leis, os 10 mandamentos. Aí o versículo 15 vai falar de quem não vai estar lá dentro, quem não vai fazer parte do reino do céu. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ação. Eu quis ler esse texto assim, ele dá uma continuidade do que foi falado no capítulo anterior de Apocalipse 21:8, esse 22 aqui. Ele reforça, ele mostra quem não vai entrar e mostra quem vai entrar. E confirma aqueles que praticam tais coisas vai ficar de fora. Porém, os que não lavam suas roupas e estando de fora vão dizer. Porém, os que não lavam suas roupas e estando de fora vão dizer. Eu coloquei essa afirmação aqui no sentido do quê? Todos nós hoje somos cristãos, estamos no grupo há não sei quantos anos, buscando a conhecer a Deus e a servir a Deus. Mas de repente, um de nós não entrou, ficou do lado de fora. Que argumento você vai querer dizer quando você estiver... Não quero que nenhum aqui tenha que dizer isso. Mas o texto bíblico vai falar que muitos que parou de lavar as suas roupas, estando lá de fora, eles vão dizer assim. Mateus 7, 21 até o 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu,
mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Vou ler de novo, versículo 21. Mateus 7, a partir do 21. Não é todas as pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, amado, nesses 3 versículos aqui de Mateus 7, a gente vê que vai chegar pessoas que vai se justificar. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome, Senhor. Como eu não entrei? E até agora a gente entendeu que não vai entrar quem mente, quem pratica idolatria, quem comete pecados nojentos. E essas pessoas vai chegar, não vai entrar, vai falar: mas eu participei na igreja há tantos anos, eu fui pastor, eu fui músico, eu fui levita. Aí o versículo 23 fala assim: então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Muito forte, irmãos. Eu sei que é pesado essa palavra, mas é necessário. Porque às vezes a gente vai nos autos enganando, achando que somos bons. Eu sou assim, eu faço assim. Mas nas entrelinhas a gente tem uma carne que é corrompida, que ela foi gerada em iniquidade. Então ela nos trai muito. O objetivo dessa ministração é para nós nos lavar todos os dias. Nos arrepender todos os dias, examinar nós mesmos e clamar que o Espírito Santo nos investigue nas nossas entranhas, lá dentro. Coisa que está aqui dentro, que você acha que você está certo e você está fazendo coisa errada, você está machucando pessoas. Então é tempo de arrependimento. O rei está voltando. E eu separei um momento agora para a gente meditar nesse versículo 23. Se Deus tudo vê, como Jesus vai dizer que eu nunca conheci você? Se Deus é soberano, está em todo lugar, como é que Jesus pode escrever aqui em Mateus 7, 23? Eu nunca os conheci, se ele está presente em todos os lugares. O sentido da palavra conheci na Bíblia eu peguei alguns versículos aqui para a gente entender o que significa o conheci de Deus. Quando Jesus fala: eu nunca vos conheci, o que ele está querendo dizer? O primeiro versículo para a gente entender o sentido da palavra conheci está lá em 1 Samuel 1:19. O texto nos fala assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse texto aqui, irmãos, fala do momento que Ana ia lá para o templo clamar a Deus, porque ela queria muito ter um filho.
E ela não tinha filho e ela estava sempre ali chorando, chorando. Então nesse momento aqui ela vai até o templo, está lá chorando. Aí o sacerdote Eli questiona ela, fala que ela está embriagada. Aí ela explica que a situação dela era diferente, ela não tinha bebido aquela hora do dia. Mas ela estava ali chorando que ela queria ter um filho e ela não conseguia ter esse filho. Aí esse versículo lido aqui, ele vai nos falar que Alcana, que é a esposa de Ana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Após Alcana conhecer a Ana, ela concebeu, ela ficou grávida. Então aqui, irmãos, a palavra conhecer nos explica que é uma relação entre homem e mulher. Melhor, a palavra conhecer mediante a Bíblia é intimidade entre homem e mulher. Alcano, marido de Ana, teve relação sexual com a sua esposa Ana. Nesse momento de intimidade, a Bíblia chama isso de conheceu. Ou seja, teve uma intimidade tão grande que um estava dentro do outro. Então, quando Jesus vai falar, afasta de mim, eu não vos conheço. Você não teve essa intimidade com Deus. Você não estava dentro de Deus e não deixou Deus estar dentro de você. Porque o nosso eu, ele é muito... bloqueia a presença do Espírito Santo muitas vezes. A gente usa tanto eu sou, eu faço. Ah, se o Espírito Santo mandou eu fazer desse jeito, não. Do meu jeito fica melhor. Então, nessas situações, a gente vai deixando de conhecer a Deus. E Jesus falou que ele pode alegar nesse dia: eu não vos conheço. Outro texto que vai explicar a palavra conhecer está em Mateus 1, 24 e 25. Ele fala assim, Mateus 1, versículo 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Esse texto está tratando do momento que o anjo visitou José e falou para ele não desprezar Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo. E ele acordou, ele não desprezou Maria, sua mulher, e recebeu ela como mulher. Porém, ele não teve relação com ela. Ele não conheceu ela, ele não teve uma relação sexual. Não consumiu o seu casamento, respeitando ela porque ela estava grávida do Espírito Santo. Então, como ele não conheceu, isso aqui é só para reforçar o versículo anterior. Ele não teve intimidade com a sua esposa enquanto ela não veio ganhar Jesus. Só confirmando que o sentido da palavra conhecer é intimidade, é um no outro. E eu ainda vou para um terceiro texto que ele vai nos falar desse relacionamento, como é visto por Jesus. João 17, do 20 ao 22. É o momento que Jesus está orando ao Pai. A oração de João 17. E Jesus falando com Deus, Jesus fala assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Porque que todos sejam, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em mim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu deles a glória que a mim me deste,
para que seja um como nós somos um. Então Jesus clamou ao Pai para Ele nos conceder o direito de fazer parte da soberania de vida, participar de Deus e de Jesus, para que nós sejamos um com Ele. Ter essa intimidade. Irmãos, é muito forte isso. Às vezes a gente desdenha isso. Ainda em João, lá no capítulo 14, o versículo eu não vou saber, mas eu creio que é o 12, se eu não me engano é o 12. Vai falar assim: porque obras maior que essas, Jesus estava falando dos milagres que ele já tinha feito, e ele afirma que obra maior que essas vocês farão, quando eu vou poder fazer um milagre maior do que o que Jesus fez. Eu nunca vou poder, mas o Espírito Santo que habita em mim, ou seja, o próprio Pai, o próprio Jesus morando em mim, em nós, ele fará obras maiores ainda do que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Então é isso que eu estou tratando de intimidade. Deixa o Espírito Santo, o Pai, o Filho morar em você e ele te usar, manifestar o poder dele através das nossas vidas. Então isso é o sentido da palavra conhecer. Então, segundo a Bíblia, conhecer é intimidade como em uma relação entre um homem e uma mulher. Assim seremos um com o Pai e com o Deus. Eu creio que ficou bem detalhado. Eu creio que os irmãos têm entendido isso. Ser um com Cristo é isso. Eu dentro do Pai e o Pai dentro de mim. Não é esforço meu. Você viu que foi Jesus que orou desse jeito. Ele que pediu: Pai, que eles sejam um. Então Jesus intercedeu por nós. Se você ler esse texto de João 17 todo, você vai ver o momento que ele fala assim: não peço somente por esse, pelos apóstolos, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Então nós somos esses que cremos através da palavra dos profetas, dos apóstolos. Então Jesus nesse momento ele citava o meu nome e o seu nome, irmão, para você ser um com Deus. Então Jesus, Mateus 7:23 vai falar assim: e então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então aqueles que não têm intimidade se dedicam muito à sua carne, às suas vontades, ao prazer pessoal. Ah, não vou para a reunião hoje porque eu tenho uma balada, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Vai falar, vai levar uma cesta básica na casa daquela pessoa ali, vai ajudar aquela pessoa. Não, não vou fazer isso não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Então muitas vezes pioramos a nossa iniquidade, os nossos pecados, o nosso prazer pessoal. Então Jesus pode falar: se nós tomarmos esse tipo de atitude, podemos ouvir um dia: nunca vos conheci. Mas quando a gente tem intimidade, quando Deus fala: leva uma cesta em tal lugar, você abre mão de tudo que você tinha que fazer, se projeta, fala: eu vou fazer a vontade do Pai. Não você, mas o Espírito Santo que habita em você te impulsiona a fazer o que é correto. Para que amanhã você não venha falar: eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço. Não. O Espírito Santo que habita em mim me conduz a fazer o bem. Ou seja, não é eu que estou fazendo, é Ele em mim que está fazendo. Porque estamos concluindo, irmãos. Por que ministrar uma palavra dessa na nossa reunião? Parece uma palavra muito pesada. E qual o objetivo de trazer isso para uma reunião de pessoas que já é crente, de pessoas que já crê, de pessoas que já servem a Deus? O motivo de trazer essa palavra hoje aqui dentro dessa reunião é esse. Temos muitos amigos e familiares que dizem: nunca matei, nem roubei, e dou esmolas
sou trabalhador. Então, concordamos, é uma boa pessoa, porém não conhece a Deus. Me chamou a atenção esse comentário, assim, o Espírito Santo tratou isso comigo. Ah, mas meu filho não vai na igreja, não quer participar de nada, mas ele é tão bonzinho, é trabalhador, já se formou. Ele faz desse jeito, ele é assim, ele é tão estudioso. Lá na empresa ele já até recebeu uma promoção. Mas não tem intimidade com Deus, não conhece a Deus. Vai poder escutar aquele dia, eu não vos conheço. Então, irmãos, a necessidade de trazer essa palavra hoje é para você parar de justificar pessoas que estão em pecado. Se não estão andando de acordo com a palavra, de acordo aos ensinamentos do Senhor, de intimidade que nós tratou aqui, essa pessoa vai receber essa palavra, vai ficar de fora. Tratamos muito sobre nós mesmos até aqui, mas agora eu trago a nossa memória os conhecidos, vizinhos, amigos, parentes. Nós muitas vezes justificamos essas pessoas porque eles têm um bom caráter perante aos padrões do mundo. Mas perante o padrão da palavra, não tem relacionamento com Deus, pode escutar essa palavra, eu não vos conheço. De Balabás. Pai querido, nesse momento, ó Deus, completamos essa ministração dessa palavra, Deus, nessa reunião. Aqui, juntamente com os meus irmãos, ó Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós somos desse jeito que a tua palavra tem nos revelado nessa noite. Somos pecadores, somos mentirosos às vezes, somos enganadores. Por isso te pedimos perdão, Senhor. Oh Deus, pela misericórdia nós te pedimos, ó Deus, pelo sangue de Jesus na cruz, lava-nos nessa noite, ó Deus, queremos ser limpos. E Deus, continua a nos conquistar a cada dia, Deus, não queremos perder essa intimidade contigo, ó Pai, não queremos perder esse relacionamento contigo. Por isso oramos nesse momento pedindo perdão, ó Deus. E assim, ó Pai, eu ainda coloco a vida de cada irmãozinho dessa reunião na tua presença, ó Deus. Que cada irmãozinho aqui, ó Deus, que está escutando essa palavra nesse momento, ó Deus, possa se examinar, ó Deus, e possa clamar por misericórdia, ó Deus. Usa o poder, Deus, da tua palavra, usa o teu Espírito Santo, ó Pai, para nos convencer de quem nós somos, ó Deus. Queremos te ouvir, ó Deus. Abre os nossos ouvidos, ó Deus. Para muitos, nós não somos surdos, mas para a voz do Espírito Santo, muitas vezes estamos com o ouvido entupido, ó Deus. Perdoa, Deus, e limpa os nossos ouvidos, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz. Eu oro a ti em nome de Jesus.